Vamos ter um momento de oração? Quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã, alegres por tudo que temos visto o Senhor fazer até este momento, Pai. Mas neste momento vamos ouvir a Tua palavra, então nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Fala-nos ao coração, usa, Senhor, o Teu instrumento e revela-nos a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim da série de Filipenses, né? Então, chegamos aqui, acho que é o 17º encontro, 17º sermão, na verdade, né? Do texto de Filipenses. E como não custa relembrar vocês, a gente falou todos esses domingos sobre a felicidade e como que a gente desenvolve essa felicidade. Essa felicidade era desenvolvida com a maturidade cristã. Quanto mais maduro na fé você for, mais feliz você será. Essa é a tese principal. Quanto mais você conhecer a respeito de Jesus, da sua palavra, quanto mais você conhecer a respeito da história de Deus e daquilo que Deus tem feito na história do seu povo, mais feliz você será. Então, nós experimentamos a felicidade como cristãos não nas circunstâncias que nos circundam, não. Nós experimentamos a felicidade cristã ao longo da nossa caminhada, que é construída através da fidelidade. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versos de 10 até o verso 23. 10 a 23, até o último versículo do capítulo de número 4. Diz o seguinte, o texto bíblico: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês? Recebi tudo o que tenho, e o que tenho é mais que suficiente. Estou plenamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. O texto vai nos conduzir, e Paulo está aqui expressando a gratidão a Deus pelo apoio da igreja de Filipenses. Isso fica claro. A igreja de Filipenses é uma igreja que está investindo na vida do apóstolo Paulo, enviando ofertas, enviando suporte, né? Eles enviam Epafrodito. Então, você percebe que Paulo aqui está expressando uma tremenda gratidão pela vida dessa igreja. Mas Paulo aqui, e aqui está a minha tese com vocês nesta manhã, Paulo aqui destaca um aspecto central na vida do cristão: o contentamento. O contentamento. Quando eu estava estudando o texto, eu pensei
em dividir ele em 9 pontos. Mas eu pensei o seguinte, 9 pontos vai dar aí quase que um tantão de tempo. Eu falei, né? Pensei comigo. Daí liguei para minha esposa, eu falei assim, meu amor, o que você acha de eu dividir o texto que eu vou pregar, porque minha mulher é sábia. Então vou buscar o conselho dela, né? Como vocês sabem, ela está no hospital por causa da Bia, liguei para ela, falei, meu amor, o que você acha de eu dividir o meu sermão em 9 pontos? Ela falou assim, Wellington, ninguém merece ouvir você durante 9 pontos. Mas nem você, amor, nem eu, só os seus pais. Eu falei, tá bom. Então eu entendi que eu vou falar o recorte nessa manhã do mais importante, ok? Então ao invés de 9, fiquem felizes, é apenas 3, tá bom? Então veja só, qual que é o recorte do texto de Filipenses capítulo 4 que eu queria trabalhar com vocês? Existem muitos ensinamentos e vai ficar para uma próxima vez nós retornarmos à carta de Filipenses e depois, quem sabe, eu aplico, né, os outros 6 pontos aí para a nossa edificação. Eu vou fazer o recorte do versículo 11, aquilo que nós vamos chamar aqui de versículo 11b, a partir do aprendi até o verso de número 13. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, eu não sei se está projetado aí, não, acho que não está projetado, então abra sua Bíblia e gostaria de lermos juntos. Então fique atento, se você não se turbe o vosso coração, que eu coloquei aqui na leitura em conjunto a revista atualizada, tá bom? Então vamos juntos aí, a partir da palavra aprendi, para você ler como se você estivesse escrevendo a carta aos Filipenses. Aprendi a viver... Vamos lá, meus irmãos? Vamos todos juntos? Vamos lá? Então, vamos lá. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiências, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 13, todos juntos, forte, para você gravar para o resto da sua vida. Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só que texto lindo, né? O apóstolo Paulo esteve aqui inspirado pelo Espírito Santo a escrever principalmente este último versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes da gente chegar neste último versículo, eu gostaria de convidar você a responder uma pergunta. Quais são os efeitos do contentamento na vida dos discípulos? Porque a principal característica desse último texto, ao qual nós podemos, né, retirar, tirar ou extrair, é que Paulo está falando exatamente isso. Você precisa ter contentamento. Você precisa ter contentamento. Os cristãos, os discípulos de Jesus, eles têm essa disciplina. Têm essa disciplina, com ações de graça, entendendo o que Deus está fazendo na vida deles, confiando na soberania de Deus. Então nós precisamos, né, entender isso. Então, eu gostaria de responder para vocês quais são os efeitos do contentamento na vida do discípulo. Então, a primeira característica, veja só, o contentamento não está relacionado às nossas circunstâncias. O contentamento nunca deve estar relacionado às nossas circunstâncias. Olha o que diz o versículo de número 11. Não, diz o seguinte, né? A partir do verso 11b. Aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer o quê? Circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Apesar do verbo aprender ser algo primordial, e nós vamos vê-lo no segundo ponto, eu gostaria de mostrar para vocês algo que é mais importante, talvez, do que o próprio verbo da sentença e do ensinamento de Paulo aqui, né? Que é a qualificação do verbo aprender, que é o adaptar-me. Aprendi a adaptar-me.
O que Paulo está aprendendo? Ele está aprendendo a se adaptar em toda e em qualquer situação. E a palavra aqui, adaptar-me, ela tem a conotação de estar contente com a sua própria sorte, com aquilo que ele possui, com os seus recursos, ainda que limitadíssimos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que eu tenho, para mim está bom. Esse adaptar-me aqui, no grego, no original, tem essa característica. Aquilo que eu tenho, para mim está bom. Veja só como isso é contracultural para a gente. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa cultura de consumo. Acabamos de passar aí pela Black Friday, né? Um incentivo ao consumo, né? Ofertas que não são lá, no Brasil, né? Não são lá aquelas ofertas, né? Mas a gente teve esse momento aí de incentivo ao consumo. E veja, o que o consumo faz com a gente? Faz com que a gente nunca tenha contentamento naquilo que nós possuímos. Já percebeu isso? Por exemplo, você vai lá e compra um celular, né? Meses depois, 6, 7 meses depois, sai o celular mais atualizado. Sai uma atualização do seu celular. E a atualização, às vezes, do seu celular é uma simplória, é uma câmera a mais, né? Ao invés de 2, agora ele tem 3, ao invés de 3, ele tem 4. Ou seja lá o número que você queira colocar de câmeras aí dentro do seu celular. Quando você olha para o seu celular desatualizado, o que você pensa automaticamente? Preciso de algo novo. Preciso de algo melhor, porque afinal de contas, aquilo que eu tenho neste momento não está bom, não é o suficiente para mim. E aqui está o problema dessa cultura de consumo. Nunca é suficiente. Nunca as coisas estão suficiente, boas o bastante. Agora, sabe qual que é o problema da cultura de consumo? Quando elas partem das coisas para as pessoas. Quando a cultura de consumo, ela invade não somente a forma com que a gente lida com o celular, com o carro, com a roupa, ou com qualquer objeto que a gente compre. Quando a cultura de consumo invade os nossos relacionamentos. Porque veja só, a cultura de consumo sempre exige mais, porque você se torna um consumidor daquilo que você tem. Então, se você tem um relacionamento com uma pessoa, você é um consumidor daquele relacionamento. Ao invés de você servir aquela pessoa, você vai consumir aquela pessoa. O problema é que nunca estará bom. Nunca estará bom, nunca será o suficiente. Por mais que você faça, eu não sei se você já teve dentro de um relacionamento assim, que beira a ser tóxico, né? Um relacionamento onde você exerce, você serve, mas nunca está bom, nunca está do jeito que a pessoa gostaria que estivesse. Então veja só, a nossa comunidade, a nossa sociedade tem mergulhado nessa cultura de que sempre falta alguma coisa. E quando isso passa para os relacionamentos, sempre falta alguma coisa nas outras pessoas. E a gente fica buscando essas coisas, só que ao invés da gente se relacionar, a gente consome a pessoa. Você suga a pessoa. E a gente faz a mesma coisa com os bens daí, né? Quando a pessoa não tem mais o que oferecer a você, quando ela não satisfaz mais o seu coração, quando não existe mais uma novidade naquele relacionamento, o que você faz? Você abre mão do relacionamento. Você aborta. Veja só, um poeta, o Lehmann, ele escreve um texto chamado Tempo Presente. Ele diz o seguinte no seu poema: era primavera, mas era verão que eu queria. Os dias quentes e o ar livre. Era verão, mas era outono o que eu queria. As folhas coloridas e o ar fresco e seco. Era outono, mas era o inverno que eu queria. A bela neve e a alegria das festas de fim de ano. Agora é inverno, mas era a primavera que eu queria. O calor e o desabrochar da natureza. Eu era criança, mas era a idade adulta que eu queria.
a liberdade e o respeito. Eu tinha 20 anos, mas eu queria era ter 30, para ser maduro e sofisticado. Eu estava na meia-idade, mas ter 20 anos era de fato o que eu queria ter. A juventude e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas era a meia-idade que eu queria. Presença de espírito, sem limitações. Ele conclui: minha vida acabou, mas nunca consegui o que eu queria. Essa é a cultura de consumo. Você nunca está satisfeito com o momento em que você está. Daí Paulo está dizendo para você e para mim também, olha, você precisa compreender o momento que você está. Você precisa ter alegria com aquilo que você tem na sua vida. Você precisa ter contentamento. Porque senão, a sua vida será uma vida depressiva. Porque veja, nunca será perfeito. Eu sei. A nossa cultura diz que, e serão felizes para sempre, né? A gente sempre acha que a nossa história sempre será uma história de felicidade. Mas vamos ser sinceros. A nossa história, ela tem bons momentos de felicidade, mas muito mais de luta e de superação. Não é verdade? Perceba então o que o texto de Neemias, capítulo 8, vai nos ensinar no verso de número 10. Você precisa lembrar que o texto de Neemias está no contexto de que as pessoas estão redescobrindo a palavra de Deus. Redescobrindo. Elas tinham perdido a palavra de Deus e, de repente, o texto de Neemias aqui, e os escribas, os estudantes das Sagradas Escrituras, eles estavam lendo as Escrituras para o povo. E o povo, então, começou a entrar em grande comoção. Por quê? Porque o povo estava ouvindo de novo a palavra de Deus e estava refletindo sobre a palavra de Deus. E nesse momento as pessoas começam a ficar tão emocionadas, que em determinado momento, talvez no versículo de número 11, Neemias pede, vamos tomar conta do povo, porque o povo está ficando desesperado com aquilo que eles estão descobrindo da verdade do Evangelho de Deus. Agora veja só, no verso de número 10, diz o seguinte: Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que vocês tiverem. Agora, veja só o que Neemias está dizendo aqui para eles. Não é daquilo que vocês desejam ter. É daquilo que vocês têm já. É daquilo que vocês têm. Vocês devem aprender a celebrar a vida com aquilo que vocês têm. Sabe por que a gente não celebra a vida? E Neemias está mostrando aqui. Nós não celebramos a vida porque muitas vezes nós queremos algo que nós não temos. E nós talvez nunca alcancemos aquilo que nós desejamos. Nós não vamos alcançar às vezes. Porque a gente não vai alcançar. Alguns sonhos não vão se concretizar. Alguns não vão, não adianta. Você pode tentar milhares e milhares de vezes e eles não vão se concretizar. E daí Neemias está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam olhar para aquilo que vocês têm, comam, celebrem, bebam, celebrem com aquilo que vocês já têm. Daí ele continua, e repartam. Perceba, uma forma de você celebrar também é você se tornar generoso. Tanto é verdade que o texto de Filipenses diz várias vezes, o apóstolo Paulo diz várias vezes que a igreja de Filipos foi generosa com eles. Então veja, vocês celebram aquilo que vocês já têm, e por vocês celebrarem aquilo que vocês têm, vocês conseguem ser ou exercer a generosidade com as pessoas. Por que nós não conseguimos exercer generosidade com as pessoas? Porque muitas vezes nós não celebramos aquilo que nós temos. Essa é uma verdade. Por quê? Porque o seu coração, os seus olhos estão tanto em outro lugar, que você muitas vezes acha que você precisa acumular, para você chegar aonde você deseja chegar. E você então não consegue ser o quê? Generoso. E daí o Neemias aqui, como o apóstolo Paulo, está dizendo: olha, mas vocês precisam aprender a celebrar com aquilo que vocês têm,
E celebrando com aquilo que vocês têm, vocês tornam-se então o quê? Generosos. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam. Daí olha só o que o texto vai dizer. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tanto Neemias quanto o apóstolo Paulo, eles deslocam a alegria das circunstâncias, dos projetos, do ter, para aquilo que Deus é. Perceba, tanto Paulo quanto Neemias estão fazendo o mesmo movimento. O mesmo movimento. Neemias está fazendo o mesmo movimento com o povo de Israel. E Paulo está fazendo o mesmo movimento, o mesmíssimo movimento com a igreja de Filipos. Vocês precisam deslocar o seu olhar. Desloque o seu olhar daquilo que você tanto deseja para aquilo que Deus de fato é para você. Aonde está a sua alegria? É o que o texto de Neemias pergunta, mas é também o que o texto de Filipenses evoca, ou ecoa. O texto de Filipenses, com contentamento, ecoa, dizendo assim, a minha alegria não está nas circunstâncias que eu vivo. A minha alegria, ela não depende dessas circunstâncias. A minha alegria, ela depende do quê? De quem Deus é. Agora tem um problema aqui, meus irmãos. O problema é se você sabe de fato quem Deus é. Esse é o problema. Sabe qual que é a nossa grande dificuldade de fé? Eu vou contar para vocês qual é a nossa grande dificuldade de fé. A nossa falta de conhecimento do caráter de Deus. Porque vira e mexe, eu e você, estamos desconfiando, por exemplo, de que Deus é bom. Nós desconfiamos, vira e mexe, diante das circunstâncias que nós estamos atravessando, você pensa assim, será que de fato Deus é bom? Então veja só, o que guia você, quando você pensa dessa maneira, o que está guiando você não é o princípio que você tem, até mesmo teológico, elaborado na sua cabeça. Deus é bom. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é bom e é soberano. Deus ama o seu povo. Deus é bom. Eu sei 280 versículos que falam da bondade de Deus, decor na minha cabeça. Então você tem isso até mesmo, um conhecimento técnico de que Deus é bom. Mas isso não passa para a prática do seu dia a dia. Isso não vaza. E daí o Neemias aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte, olha só. A alegria do Senhor é a sua força, porque você tem então vocês estão encontrando esse profundo conhecimento de Deus, enquanto vocês estão lendo as Escrituras, porque era isso que estava acontecendo lá em Israel no tempo de Neemias. Eles voltam para a terra, eles reconstroem os muros, restauram a cidade, leem a Bíblia. E ao lerem as Escrituras Sagradas, aquele povo encontra quem nas Escrituras Sagradas? Deus. Deus. E Deus então começa a mexer no coração daquele povo. Deus então começa a transformar o coração daquele povo. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a respeito de Jesus, mais maduro eu fico. Quanto mais eu leio, quanto mais o meu coração se debruça a respeito dessa verdade que o Evangelho nos apresenta, mais feliz eu sou. Então veja só. O segundo ponto é, o contentamento é aprendido. E daí a gente vai para o verbo do versículo 11. Paulo vai dizer, aprendi. Eu aprendi. E a ideia de aprender aqui, a ideia de aprender, tanto da filosofia grega quanto do ensino do apóstolo Paulo, primeiro,
significa ouvir, você ter sensibilidade. Só aprende quem sabe ouvir. Você sabe disso, né? Só aprende quem sabe ouvir. Só aprende quem sabe ouvir. E isso aqui é para a sua vida. É para a sua vida até mesmo como filho, né? Porque filho que não ouve pai não aprende. Não é verdade? É uma verdade. Se você é um filho e não honra seu pai e sua mãe, me desculpa, você não aprende absolutamente nada. Você pode até ter conhecimento, mas sabedoria dificilmente você vai ter. Então, quando Paulo está dizendo, olha, eu aprendi, Paulo está dizendo, eu aprendi ouvindo a voz dos mais velhos, ouvindo a sabedoria de Deus. Eu aprendi ouvindo, sensibilidade. Uma segunda coisa que Paulo nos aponta quando ele fala, eu aprendi, é estar informado, ou seja, ele busca a verdade. Paulo está atrás da verdade de maneira incessante. Ele busca, ele tenta encontrar a verdade. É uma busca insaciável por aquilo que é de fato verdadeiro. E nós sabemos que dentro do Evangelho, a pessoa de Jesus é a própria verdade, porque ele vai dizer, eu sou a verdade. Uma terceira qualificação do aprender é aquele que busca, mas é aquele que cresce em conhecimento. Ele não só busca, mas ele cresce com isso. Ele cresce, ou seja, é uma intencionalidade. Mas a quarta coisa mais importante desse aprender aqui é a prática. Que no nosso aprender ocidental, pós-moderno, a gente acha que ter a informação é aprender algo. Não é verdade? Então veja só, nós temos uma falsa sensação de conhecimento na nossa sociedade, porque nós temos uma ilusão. E qual é a ilusão? A ilusão da onisciência, causada pela internet. A internet nos deu uma ilusão da onisciência, porque você vai no Google e você digita lá, Deus. E o Google dá uma o quê? Uma definição sobre Deus. E você fala para você, eu sei quem é Deus. Você vai para o Google e põe lá qualquer assunto, e ele vai te dar uma definição exata ou não exata daquele assunto, mas ele vai te dar uma definição. Perceba, uma falsa sensação do quê? De conhecimento ou de aprender. Mas a pergunta é, informação é de fato conhecimento? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, biblicamente falando, praticar me leva a ter sabedoria. E sabedoria é a prática do conhecimento. Tudo aquilo que eu sei a respeito de Jesus tem que se tornar prático para mim. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, eu aprendi, ele está falando dessa expectativa, ou dessa vertente de aprender. Você busca, você ouve, você cresce e você coloca tudo aquilo que você fez anteriormente em prática. E daí, veja só, tanto é verdade que no verso 12 ele diz o seguinte, sei o que é passar, então, necessidade, e sei o que é fartura. Verso 12 ele está dizendo. E daí Paulo ele coloca duas escolas aqui para a gente. A escola da prosperidade e a escola da necessidade. Porque ele fala, olha, eu aprendi de que forma o contentamento? De que forma eu aprendo o contentamento? Como eu aplico o contentamento? Eu aprendi o contentamento na escola da prosperidade e na escola da necessidade. Agora veja só a escola da necessidade. Você pode pegar os textos aí, 1 Coríntios capítulo 4, versos de 11 a 12. Mas até agora estamos passando fome. Paulo dizendo aos coríntios, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. 2 Coríntios, capítulo 6, versos de 4 a 5, versos 5 e 4. Em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. A escola da necessidade. 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 25 a 27. 3 vezes naufraguei
Passei uma noite e um dia em mar aberto. Em viagens, frequentemente, eu enfrentei sofrimento, muitas noites sem dormir, fome, sede, muitas vezes sem comida, frio e sem roupas. Necessidade. Aonde Paulo aprende o contentamento? Não tendo. Porque não ter te leva a uma dependência maior de Deus. Vocês sabiam disso? Deus, em alguns momentos da sua história, vai levar você para o deserto. Você queira ou não queira, Deus vai te levar para o deserto. Por quê? Porque é no deserto que você aprende a depender. É na escola da necessidade que você reconhece as suas fragilidades, as suas fraquezas. É na escola da necessidade, é nessa escola da necessidade que você aprende a orar. Não é neste momento? Por exemplo, vou dar agora um exemplo da minha filha. Vocês sabem, a Bia de 6 meses, já falei para alguns aqui, a de 5 meses, a Bia de 5 meses, ela está internada no hospital da Unimed, com bronquiolite. Eu cheguei na quinta-feira à noite em casa e ela estava, assim, talvez a Débora saiba, assim, o desespero que é ver uma criança tentar puxar o ar e ela não conseguir puxar o ar. A barriguinha dela fazendo força para puxar o ar. E você chegar no hospital, a enfermeira olhar, fazer a medição da oxigenação do sangue e dar lá 90 de oxigenação, ou seja, está abaixo dos 94 e é perigoso, né? É uma coisa difícil assim, de você lidar como pai. É neste momento que você faz o quê? Você ora. Porque eu não sou médico. Eu não sou médico. E eu nem quero ser, porque eu acho que nesse momento a ignorância é uma bênção. Porque quem conhece de medicina e vê algumas coisas fica desesperado. Quando é seu filho, lógico, né? Quando eu lá, olhando a minha filha. Mas a única coisa que eu poderia fazer naquele momento, na escola da necessidade, era orar, era buscar a Deus. Falar, Deus, por favor, resolve esse negócio aqui. Porque eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu não consigo pegar e ir lá e tirar a secreção dos brônquios da minha filha. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria mesmo de me tornar um homem-formiga e entrar dentro do sistema respiratório da minha filha e tirar com a minha mão, mas não consigo. Não posso, não existe isso. É fantasia. A verdade é isso que eu estou vivendo aqui no hospital, vendo a minha filha tentar respirar e eu não sei o que fazer. Daí você aprende a orar. Agora, mas não é só nesse momento também que Deus nos ensina o contentamento. Porque nesse momento eu preciso aprender a orar e a lidar com aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Absolutamente nada. Mas quando eu tenho também, que é a escola da prosperidade. Na escola da prosperidade, eu também preciso aprender a ter contentamento. Tanto é verdade que Eclesiastes, capítulo 5, verso de número 10, vai dizer assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido nenhum. Quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Quem ama as riquezas, perceba, nunca terá o suficiente, nunca ficará o quê? Satisfeito, nunca ficará contente. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo na primeira carta dele, quando ele fala no capítulo 6, nos versos 9 e 10 e nos versos 17 e 19, as seguintes palavras. Olha só o que Paulo vai dizer. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha, os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Nós não acreditamos, porque a nossa cultura diz completamente diferente. A nossa cultura de consumo diz, quanto mais você tem, mais feliz você será. Mas veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você tem essa tara, esse desejo incontrolável, porque é essa a ideia, né? Uma tara, um desejo incontrolável de ficar rico, isso vai ser uma armadilha para o seu coração. Será tanto uma armadilha para o seu coração que isso vai desgovernar os seus desejos. Vai transformar você em um mundaréu de tentações que você não vai conseguir controlar. Ele finaliza, pois o amor ao dinheiro pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Daí ele continua, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Verso 17. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Perceba, qual é a armadilha do dinheiro? E Paulo vai começar a falar aqui, quem é rico e não percebe isso, se torna arrogante. Arrogante. Nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, ou seja, coloca a esperança em areia movediça. Mas Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo chama a atenção para as tentações da arrogância, da confiança perdida, do não desfrutar dos dons gratuitos de Deus, de não fazer as boas obras, de ser mesquinho, de fazer maus investimentos e viver uma vida vazia. É o que Paulo está chamando aqui a atenção do pessoal de 1 Timóteo. Paulo está instruindo Timóteo, dizendo, olha, ensine isso à sua igreja. Porque a cultura que você está não é tão diferente da nossa. É uma cultura de consumo também. Agora, veja só. Existe uma tentação comum a essas duas escolas. E qual é a tentação comum a essas duas escolas? A resposta está em Provérbios, capítulo de número 30, versos de 7 a 9. Provérbios, capítulo número 30, versos de 7 a 9, diz o seguinte, 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dê-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Os ricos são tentados a negar a Deus. Os pobres são tentados a querer ser como os ricos e a roubar para ganhar aquilo que eles não têm. Veja só, de ambos os lados é uma tarefa comum às ambas dimensões. Você, como alguém que talvez seja abastado, você pode olhar e falar assim, bom, eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, porque eu posso parar de depender de Deus. E eu achar que tudo depende das minhas forças, daquilo que eu tenho como recursos. Porque, afinal de contas, eu mando comprar, eu mando fazer, eu mando se ajustar. Não é verdade? E o pobre, e aquele que não tem? E aquele que deseja ser rico, ele pode trapacear. Ele pode trapacear. E aqui talvez seja uma das armadilhas, né, que a gente vê muito em Brasília, nos antros do poder da nossa sociedade. Alguém chega como deputado federal, senador, ou seja qual for o cargo, e ele ali tem poder. E uma das coisas que nós vemos é que eles vendem a sua honra e dignidade pelo dinheiro. Eles roubam, eles mentem.
para se manterem no poder e ricos. A questão é se isso vale a pena. Agora, o último ponto. O contentamento flui da união e confiança em Cristo. Veja o que Paulo vai dizer no verso 13. E daí é o verso que eu gostaria que vocês fixassem na memória. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a tradução da NVI, que por incrível que pareça, para os amantes da revista atualizada, é a mesma tradução. Ou seja, para aqueles que amam a revista atualizada, estão dizendo assim, finalmente esse pessoal que traduziu a NVI acertou em alguma coisa. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que não, eles erraram. Eles erraram. Por que eles erraram? Porque olha só, gente, muitas pessoas, principalmente o pessoal da teologia do coach, pega esse texto aqui e distorce ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vê jogador de futebol, usando isso, falando, tudo posso. Porque assim, parece que quebrou-se as regras, quebrou-se os limites. Quebrou-se as leis da natureza. Porque se eu falar que tudo posso que naquele que me fortalece, eu vou me tornar o melhor atleta, o melhor negociante, o melhor em tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Independente da ética, do viver em Cristo ou não. Daí vejam só. A nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que eu não sou muito fã, traduziu da maneira certa. Ele diz o seguinte: com a força de Cristo, com a força que Cristo me dá, olha só o que o tradutor disse, e isso está certo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mudou? Muito? Demais. Porque o tudo posso porque o tudo posso naquele que me fortalece, primeiro, se torna muito humanista para mim. Não é verdade? Porque eu tudo posso. E aquele que me fortalece é apenas um acessório. A gente acha que Jesus é um acessório dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que a gente busca. Deus se torna um acessório. E como a gente trata a Deus como acessório? Quando a gente não submete o nosso coração aos princípios do Evangelho. Se eu não submeto o meu coração aos princípios do Evangelho, eu estou transformando Deus em um acessório. Em um acessório. E daí, quando a nova tradução da linguagem de hoje traduz o seguinte: com a força que Cristo me dá, com a força que Cristo me dá. A força não é minha, a força que me é dada é um meio de graça. Cristo está me dando algo, Cristo está me dando a força para eu passar pelas situações difíceis, ou Cristo está me dando sabedoria para eu lidar com o dinheiro e com as posses que eu tenho. Cristo, então, está me dando força ou sabedoria. Cristo está sendo pleno na minha vida, está enchendo todas as coisas. Então o texto está dizendo isso aqui. A força que Cristo me dá, é nessa força que diante dos desafios da minha vida, eu consigo êxito. Eu venço, não por mim, mas eu venço por causa de Cristo Jesus. Agora, veja uma coisa interessante. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, um meio de graça. E a ceia do Senhor significa exatamente isso. Cristo fluindo através de nós. O Espírito Santo de Deus nos comunicando as verdades do Evangelho. E se você um dia já confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, se você entendeu a verdade do Evangelho, veja, eu não estou dizendo para você que essa mesa aqui é livre, porque essa mesa não é livre. Não é livre. Essa mesa é para aqueles que entenderam a profundidade do sacrifício e do amor de Cristo Jesus por nós.
Essa mesa são daqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, em seu coração, mas não só confessam Cristo Jesus em seu coração. Elas confessam Cristo Jesus na forma como elas vivem. O meu viver é uma forma de confessar Cristo Jesus. E é isso que Paulo disse o tempo todo aos filipenses. Nós estudamos durante 17 estudos bíblicos, sermões, seja lá como palestras, seja lá como você queira dar o nome disso. Durante 17 encontros, nós falamos sobre se tornar maduro em Cristo Jesus, e é para isso que nós nos tornamos maduros em Cristo Jesus. Para confessar. Então eu tenho 2 desafios para vocês. Primeiro, se você já confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você relembre do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Segundo, se você ainda não confessou Cristo Jesus, se você ainda não confessou que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, talvez hoje seja uma oportunidade que Deus está abrindo para você. Deus te trouxe até este momento, até aqui, para você ouvir essa palavra. E para você tomar uma posição na sua vida. Tome uma posição. Se torne alguém maduro. Pare de brincar com Deus. E viva, de fato, a verdadeira felicidade que só existe em Cristo Jesus. Quero convidar os meus irmãos presbíteros para me ajudar aqui na ministração da ceia do Senhor ao povo de Deus. Vocês podem se achegar aqui, por favor, meus amigos, porque essa mesa aqui é a mesa de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. É a família da fé, a família estendida. Nós somos convidados a essa verdade hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos na Tua presença e nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor, ó Deus, supra as nossas necessidades através desse sacramento, Senhor. Assim como diz Calvino, este sacramento é cura para os nossos corações. É cura para nossas almas. E é cura para o nosso corpo. Nos abençoa, Jesus. Porque o que nós fazemos aqui, fazemos para lembrar o Teu Evangelho e aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, quando nós não éramos merecedores. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.